Na última década, os atentados terroristas que abalaram a Europa e o mundo alteraram por completo a maneira como vivemos. Na escalada do sangue derramado, o Estado Islâmico ameaça reconquistar Portugal e Espanha. Com a ajuda de especialistas em segurança e terrorismo, descodificamos os reais perigos que o nosso país enfrenta. São atentados terroristas que atingiram a Europa, mas, sobretudo, o mundo e a forma como vivemos para lá da nossa porta. Acontecimentos inesperados e de grande carga dramática com os quais diariamente somos confrontados. É assim desde a última década. Sem aviso prévio ou local marcado, o mundo está à mercê da organização terrorista mais violenta e eficaz à escala planetária. O Estado Islâmico, também conhecido como Daesh, que em português significa aquele que esmaga ou semeia discórdia, surgiu depois do enfraquecimento da Al-Qaeda em 2004. Há aqui um intuito de um impacto muito maior a nível de atuação, portanto é uma atuação muito mais dura, mais cruel, que dói mais, porque obviamente todas aquelas imagens passam pelo mundo fora, e é isso que eles pretendem, aumentar o terror das pessoas através disso. E claro que para isso eles escolhem palcos mediáticos. Consultor internacional de segurança e especialista em prevenção de terrorismo, João Rocha Pereira considera que por trás de todos os ataques mais mortíferos estão falhas de segurança. Os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos foram falhas de segurança. Depois, os de 11 de março de Madrid, em 2004, foram falhas de segurança. Os primeiros em Paris e os segundos foram falhas de segurança. E os da Bélgica foram falhas de segurança. Costumo dizer, a prevenção muitas vezes é uma questão de detalhe, uma questão de pormenor, de coisas que à primeira vista parece que não têm importância nenhuma. Exemplo disso são os ataques de 11 de março de 2004 em Madrid. A Guarda Civil Espanhola descartou informações relevantes de quem assistiu de perto à preparação dos ataques. Houve uma senhora, aquelas senhoras que se calhar estão em casa o tempo todo e que vão muitas vezes à janela e que ligou para a polícia e diz que uns indivíduos um bocado estranhos, assim muito morenos, um bocado escuros e tal, que andam a levar coisas ali para uma casa. Andam num Opel Astra, a senhora até deu a matrícula do carro. A Guarda Civil foi lá, viu que aquela matrícula era de uma senhora, o carro não era roubado, estava tudo legal, e estava legal porque essa senhora era sogra de um dos terroristas. Tinha emprestado o carro ao genro, não é? Portanto, o registro do carro estava legal. Agora, eles deviam ter ido mais fundo. O mundo mudou e a forma como olhamos para ele também. Em cada esquina, em cada destino turístico com pessoas de várias nacionalidades, o perigo de um atentado terrorista pode ser iminente. Nós não podemos entrar no jogo deles, e o jogo deles é o quê? É mostrar o terror que eles fazem, portanto, dar espaço público ao terror que eles fazem, porque eles fazem a propaganda pelo terror, e também de fazer aquilo que eu vejo também ser feito, que é condenar o Islão todo por um ato deslocado de alguém. Há aqui uma dimensão que cresceu exponencialmente, ou seja, que é a percepção de insegurança. E a percepção de insegurança vai crescendo progressivamente, e é isso que efetivamente uma ação terrorista também procura. Temos que apostar em prevenção, 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 quer dizer, porque o fazermos prevenção durante um ano e depois deixarmos de a fazer porque não aconteceu nada, veja-se o caso de Paris, porque houve também um abrandamento da prevenção e isso não pode acontecer. Para os especialistas, a passagem e análise da informação das polícias e dos serviços de segurança portugueses e europeus deve ser executado em tempo útil, de modo a neutralizar eventuais ataques e ameaças. As duas regras principais é, de facto, a passagem da informação em tempo útil e a análise dessa mesma informação também em tempo útil, para que possa ter algum efeito preventivo. Dois elementos têm que ser considerados e têm que ser alterados rapidamente na União Europeia. Em primeiro, é uma maior articulação entre as forças de serviço de segurança. Ponto.
articulação também entre os serviços de informações, que embora nós pensemos que haja, não está tão articulada como deveria estar. E depois, naturalmente, essa partilha de informação. Eu já tenho feito formação de polícias no estrangeiro, não gastámos mais por isso, não foi preciso investir mais nada em nível de equipamentos, nem em efetivos, nada disso. Foi eu dar-lhes os meus óculos e dizer, vocês agora vão ver com os meus óculos e vão ver as coisas de outra maneira. Hoje Bruxelas e o seu aeroporto, e amanhã pode ser Portugal e Hungria. Esta mensagem foi divulgada por um canal de propaganda do Daesh, uma semana depois dos atentados no aeroporto de Bruxelas. Turquia ou Tunísia, países do Médio Oriente em que as economias sobrevivem sobretudo do turismo. Ora, pelo receio dos sucessivos ataques a estes destinos, as rotas turísticas foram obrigadas a mudar. Portugal é agora o Eldorado para os turistas. Mas será que isso representa uma ameaça? O facto de nós termos, felizmente, um local de paz e de relativa tranquilidade, portanto, poderá, e que isso em si é um atrativo turístico, poderá ser posto em causa mediante a possibilidade de um atentado, sim, mas isso não só em Portugal, como em Espanha, como em França, como em várias áreas da Europa ou vários destinos turísticos. Eu penso que somos um país onde efetivamente o risco ainda é menor. Embora Portugal não esteja ainda na primeira linha de ameaça do terrorismo, recentemente o Daesh criou o primeiro canal de propaganda na língua de Camões, o Nashir News Agency, uma ferramenta que tem como único objetivo tentar recrutar cidadãos do universo dos países de língua oficial portuguesa. As organizações que representem o jihadismo global, seja a Al-Qaeda ou seja, neste momento mais destacado, o Daesh, sirvam apenas de guiões doutrinários para haver uma espécie de um do-it-yourself, de um faça você própria jihad, ou seja, há um processo de liberalização em que a ideia e o conteúdo doutrinal está perfeitamente disseminado pelos médias, particularmente através do ciberespaço, levando a que, em última instância, qualquer um de nós, se assim o quiser, pode vir a ser jihadista. A internet transformou-se numa autêntica máquina de propaganda e recrutamento jihadista. São mais de 22 mil homens e mulheres vindos de vários países do Ocidente, incluindo portugueses. São, sobretudo, jovens, com padrão social e emocionalmente frágil. Estão desenquadradas da própria sociedade, são pessoas que estão revoltadas contra a sociedade, são pessoas que não se enquadram nem no país onde estão, que é o país onde nasceram, como também no país dos seus pais, que é o país de onde os seus pais vieram, portanto não têm raízes. Cidadãos em rota de colisão na sociedade em que vivem são alvos fáceis. Português em geral e a sociedade portuguesa sempre acolheu muito bem, não estou a dizer que os franceses não o façam. Está-se a verificar que alguns deles, aqueles que foram recrutados, vieram a alguns desses guetos. Tem que se dar apoio, muito bem, concordo plenamente, mas tem que se dar trabalho. Tem que estar emprego. Por exemplo, aquele caso que vocês devem se lembrar, nos arredores de Paris, pneus a arder, carros incendiados, portanto, eram jovens descontentes, já andavam lá os recrutadores da Al-Qaeda a tentar aliciar os líderes desses grupos à causa deles. As primeiras Olimpíadas da América do Sul ficam marcadas pela crise financeira, política e pelo desinvestimento na segurança em que está mergulhado o Brasil. Em agosto, as atenções vão estar viradas para o Rio 2016, não só pelo desporto, mas também pelo medo de um ataque terrorista. Basta uma simples mochila deixada numa estação de comboios ou um pacote estranho num espaço público para fazer soar as campainhas do medo. Vidas em suspenso, projetadas pelo receio constante de um atentado terrorista. Mas é a coragem de continuar a viver como sempre que poderá fazer toda a diferença.